todo o decorrer do estudo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós vamos estar aprendendo, porque a gente vê falar assim, regiões celestes. Aonde será que o nosso arqui-inimigo mora? Aonde será que está a nossa guerra? Porque a nossa guerra é espiritual. Ela vem de lá para cá. Então nós vamos estar aprendendo o que é e por que nós temos que estudar. Ao longo desse estudo, irmãos, de batalha espiritual, nós vamos estar estudando vários assuntos que fazem parte de batalha espiritual. O que é a libertação? O que é cura interior? O que é concupiscência? Quais os tipos de traumas, de culturas que a gente traz para dentro da nossa história? Nós vamos estar aprendendo muita coisa. Evangelismo, nós vamos estar aprendendo. Intercessão, nós vamos estar aprendendo. Então, vai ter muito assunto dentro de batalha espiritual, porque tudo faz parte de batalha espiritual. Então, vamos estudar o que é a introdução de batalha espiritual. O assunto batalha espiritual, ele não é muito bem entendido. Tem muitas igrejas ou muitos cristãos que dizem que ela não precisa. Tais questionamentos não são verdadeiros, porque nós precisamos entender o que a palavra diz, que a nossa luta não é contra sangue nem carne, a nossa luta é contra o inferno, irmãos. O que é sangue e carne? A minha luta não é com você, a sua luta não é comigo, a sua luta não é com o ser humano, a sua luta é com o diabo e seus demônios. É contra eles que você tem que lutar. Por quê? Porque existe um conflito. E esse conflito nós temos que vencer. E nós só vencemos se nós conhecermos quem é o nosso inimigo. Quando os soldados são mandados para a guerra, eles são preparados e eles sabem com quem eles vão lutar e contra quem eles vão guerrear. E nós somos soldados de Cristo. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo, as suas estratégias. Nós precisamos saber como lutar e contra quem nós estamos lutando. E isso é a abordagem da batalha espiritual. No reino espiritual, existe uma força organizada sob o comando do diabo, de Satanás, o príncipe das trevas, que faz guerra contra a igreja. É o diabo, é os demônios que fazem guerra contra a igreja. Normalmente, quando alguém fica fazendo guerra contra a igreja, ele está sendo influenciado por tais forças. É uma hierarquia poderosa e enfurecida, que precisa ser enfrentada com tenacidade. Convém lembrar que, na maioria das vezes, a guerra é lançada contra nós, através de instrumentos humanos, inclusive dentro da própria casa, dentro do trabalho, na nossa vizinhança. Às vezes são pessoas que nós conhecemos, são instrumentos que o diabo usa para nos afrontar. Nosso inimigo é o diabo. Por isso nós precisamos entender. Para a gente entender o que é batalha espiritual, nós precisamos saber como ela surgiu, qual a origem dela. Alguém pode me dizer qual é a origem da batalha espiritual aqui? A origem da batalha espiritual, a origem do mal, a origem veio já desde lá do céu. A primeira batalha espiritual aconteceu lá no céu mesmo. O diabo, seus demônios, batalharam. Satanás, ele foi contra Deus.
ele quis usurpar o lugar de Deus. E eu convido o pastor a... Põe aí Ezequiel 28, pastor, por gentileza. E eu quero que vocês me acompanhem nessa leitura de Ezequiel 28. Ali, nós vamos ter uma ideia. Quem era ele e o que ele fez. Vamos lá. Ezequiel 28. A partir do verso 12 a 18, diz assim, em Ezequiel: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Esse rei, ele era um protótipo de Satanás, porque o Senhor comparou o diabo com ele. Então ele diz assim, assim diz o Senhor teu Deus, tu és o sinete da perfeição, falando de Satanás. Ele era Lúcifer, antes dele descer à terra como diabo e Satanás. Ele diz assim, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. O diabo era feio? Ele era bonito. A Bíblia fala que ele era formoso. E ele não tem tridente e rabo que nem as pessoas pensam que tem, não, tá? Não é chifre. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobria. Aí ele vem dando uma definição das pedras que cobria ele. Aí o 14 diz assim, tu eras querubim da guarda ungida. Ele era o único querubim ungido. Ele era, vamos dizer, o chefe, né? O líder. E te estabeleci. Permanecias no monte de Deus. No brilho das pedras andava. Meu Deus, como ele era formoso. Imagina nós pisarmos aqui, se fosse tudo pedra preciosa, ouro, né? E ele pisava naquelas pedras. A Bíblia fala que ele andava. E a Bíblia diz assim, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Deus criou ele perfeito. Assim como Deus criou Adão e Eva perfeito. Deus não criou ele imperfeito. Deus não faz nada imperfeito. Deus criou ele perfeito, bonito, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade, a pessoa iníqua, iniquidade, ela tira você totalmente da presença de Deus. A pessoa iníqua, a pessoa que não tem mais respeito, amor, obediência por Deus, ele é chamado de iníquo. Porque ele perde a reverência, ele perde o temor, ele perde tudo. Então o diabo perdeu, até o momento que achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha só. Ele se achava lindo, né? Ele era formoso. Mas eu acredito que em algum momento, talvez os anjos elogiavam ele. Talvez em algum momento ele deve ter se olhado no espelho e falou, realmente, eu sou lindo, eu sou formoso, né? E diz a palavra, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, a guerra começou lá, e ele morava onde, gente?
Ele morava no céu, ele morava lá no Éden de Deus. Ele morava no Monte Santo. Ele estava lá com Deus. E ele então fez isso. Ele desejou ser igual a Deus, gente. Ele era cheio de sabedoria. Ele tinha um selo de perfeição. Ele era perfeito em formosura. Ele tinha sabedoria. Estava no Éden, no jardim de Deus. Cobria-se todo de pedra preciosa. Andava sobre elas. Em ti se fizeram os teus tambores e teus pífanos no dia em que foste criado, foram preparados. Quer dizer, aonde ele andava, som saía dele. Imagina quem era esse anjo. Ele era, depois de Jesus, irmãos, era ele, o cara. Ele era o único ungido. Ele era o único. Então, imagina que, de repente, ele pegou e fez algo que desagradou a Deus. Mas não foi algo qualquer que ele fez, não. Olha só. Isaías diz que ele havia desejado estar no lugar de Deus. Vocês estão, para entender aonde começou hoje, é praticamente uma introdução para vocês entenderem onde surgiu a batalha espiritual, como ela surgiu, quem foi o responsável por ela. O Criador sabia ou não que ele ia se rebelar? Sabia. Por que então ele não destruiu ele? Porque além dele trair a Deus, ele ainda foi nos outros anjos. E ó, vocês são besta. E Deus não é assim não. Deus não é desse jeito que vocês estão pensando não. E começou também a minar aquele veneno sobre os outros anjos. E o que aconteceu? Os outros anjos também foram com ele. Desceu, a Bíblia diz, a terça parte dos anjos. A terça. Então é muito anjo. Que depois, lá na frente, vocês vão entender que às vezes a pessoa fala assim, tem um demônio aqui, outro demônio ali. O mesmo demônio. Não é. A terça parte dos anjos, que depois foram chamados anjos caídos, que são esses demônios que tem por aí afora, que nós vamos estudar depois quem são eles. Nós vamos estudar o que ele faz. Então nós vamos ter bastante coisas para aprender do mundo espiritual. Por que Deus não destruiu Lúcifer? Porque Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele sabia. Ele sabia que Lúcifer estava se rebelando contra ele. Mas ele, por amor, ele não fez as pessoas para destruir. Deus, ele não destrói. A mão do Senhor é criadora. Ele não é destruidor. Então, ele não fez Lúcifer. Ele deixou ele se destruir, né, irmãos? E Deus faz isso também, tá? Deus não destrói a vida de ninguém. Deus não destrói ninguém. Deus não destrói nada. A natureza está toda destruída aí por causa do pecado. E Deus deixa o homem fazer o que ele quer. Destrói. Mas depois vem a cobrança. Depois vem a consequência. Então Deus, ele é criador absoluto, eterno, perfeito. Ele não tem que fazer nada porque nós queremos que ele faça. O diabo quis ser diabo, ele era Lúcifer. Ele quis ser demônio, ele quis ser Satanás, ele quis ser o arqui-inimigo de Deus. E Deus jamais vai destruir a sua criação. Jamais. Então, Deus não destruiu, porque Deus não vai pôr a mão para destruir aquilo que ele mesmo construiu, que ele mesmo criou. Então, a queda do diabo se deu
por desejar ser igual a Deus. Então, lá no 17 fala, né? Elevou seu coração por causa da sua formosura e corrompeu-se. Então, o diabo, ele era perfeito em seus caminhos, mas chegou um momento que aquela perfeição acabou. Até achar a iniquidade no coração dele, acabou. Em Isaías 14, 13, Isaías do 12, 14, a partir do verso 12, diz assim, falando do diabo: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Olha o nomezinho dele, como era também. Além dele andar em pedras afogueadas, além dele ter os sons que saíam dele, ele ainda era considerado a estrela da manhã. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? A Deus, ao Altíssimo. Mas o cara não queria nada, né? Olha só, ele queria ser igual a Deus. Que ele pensa que ele é? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Viu? Deus pegou e falou: agora, casca fora, aqui não é mais o seu lugar, chega. Acredito, a Bíblia não fala, mas a gente, pelo amor que a gente sabe de Deus, pela misericórdia, que Deus deve ter dado muita oportunidade dele se arrepender. Mas ele não se arrependeu. Sabe por que ele não arrependeu? Mesmo Deus sabendo que ele não ia arrepender-se, por causa dos outros anjos, Deus deu oportunidade. Porque Deus podia ter feito, sabe o quê? Sai agora daqui, na primeira leva. Mas Deus deixou os anjos que iam acompanhar ele, que já eram anjos caídos, para eles verem. E mesmo assim eles também não se arrependeram. Nem ele. Sabe? Então, ele foi precipitado na terra. Lá em Lucas, não precisa ler, 10, 18, Jesus estava conversando com os discípulos, né? E Jesus falou assim: eu via Satanás, olha só, como um raio cair do céu. Tá? Imagina a rapidez que Deus mandou ele lá de cima, né? Sabe o que acontece, irmãos? O diabo, Deus não tirou nada dele. Deus não tirou a força dele. Deus não tirou nada, mandou ele descer do jeito que estava lá. Ele veio para cá. Por isso que ele luta contra nós, que somos servos de Deus. E muito. Ele luta e muito. O que aconteceu? Quando Deus selou o destino de Lúcifer, Deus o lançou para a terra. Quando ele chegou aqui, que ele foi lançado para cá, ele não era mais Lúcifer. Ele passou a ser chamado de diabo, Satanás. O que é o diabo? Às vezes a pessoa xinga: esse trem é um diabo. A palavra diabo, ela significa perverso, mal, ruim, maldoso. Tudo que não presta, essa palavra diabo significa. E é tudo, pode falar. O lançamento do diabo na terra na primeira criação. Isso. Uhum. Isso. Só que Deus tinha criado o homem. Exatamente. Eu não tinha criado ele na mulher. Bem colocado. Vou te falar por que o senhor fez uma colocação boa.
quando nós olhamos na criação, é bom sempre vocês participarem, porque dentro dos estudos, por isso que chama estudo, é bom a participação, porque a gente vai resgatando histórias da Bíblia. Quando você lê lá em Gênesis, a criação, você vê Deus criando o reino animal, você vê Deus criando o reino vegetal, mas você não vê Deus criando o reino mineral, porque ele já tinha criado. Quando ele mandou Satanás para cá, que ele destruiu a terra, então ele não precisou recriar o reino mineral. Tanto que a gente encontra todas essas pedras, ouro, tudo aqui na terra, porque já tinha. Respondeu? Amém. Aí, se vocês quiserem mais, para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, Deus, ele selou o destino desse demônio horrível. E ele tornou-se o arqui-inimigo de Deus. E todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, ele também é seu arqui-inimigo. Porque se você não gosta, se ele não gosta de Deus, ele não vai gostar dos filhos de Deus, né? Então, ele também é nosso arqui-inimigo a partir do momento em que você aceita Jesus. Lúcifer, no seu pecado de iniquidade, transformou-se em diabo. Arrastou para si um terço da corte angelical, por ele defraudada. Com essa multidão, Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, passou a chefiar os demônios e espíritos imundos aqui na terra. É muito sério, né, irmãos? Então, em Apocalipse 12, 4, depois você pode olhar, que fala que ele trouxe a terça parte dos anjos com ele. Então, é muito importante vocês conhecerem os nossos inimigos. É importante nós conhecermos aquele que luta contra nós. Aquele que lança enfermidade. Aquele que lança catástrofe. Aquele que lança no meio da família discórdia. Destrói casamento. Destrói pessoas. Destrói crianças. Sabe, ele usa pessoas que têm o seu caráter deformado. São as pessoas que ele vai usar. Às vezes ele usa pessoas que estão dentro da igreja. Então é muito sério. Quem se envolve numa guerra deve ter uma ideia clara de que guerra é um encontro em combate de duas forças opostas. A vitória depende dos fatores cruciais do conhecimento do exército inimigo. É ou não é? Imagina que você vai para uma guerra despreparado. Aí você não sabe aonde que vai ficar a trincheira sua. É trincheira que chama, né? Aí você vai para a trincheira do inimigo. Lá você morre. Você não está preparado, você não está sabendo aonde que é, porque você não se preparou. É assim. É assim que funciona a guerra espiritual. Nós temos que saber quem são os nossos inimigos, como é que ele age. Então, nós temos que entender que o nosso propósito é frustrar o que o diabo prepara para nós. Ele prepara cilada, emboscada, armadilha, levanta fortalezas contra nós. E nós temos que ir contra ele, igual Davi falou, eu vou contra ti em nome do Deus vivo. É isso que nós temos que fazer. Muitas pessoas têm medo. Tem medo do inimigo. Ontem nós estávamos aqui orando para uma família. E assim, eu com medo de manifestação. Mas não teve problema que ela manifestou, né? Não teve. Uma vida, destruindo uma família, não pode. Nós precisamos entender que é ele que tem que ter medo de nós.
Não é nós que temos que ter medo dele. E às vezes está acontecendo o contrário. As pessoas nem falam, elas falam o nome do coisa, não falam nem o nome dele. Ele se chama diabo, Satanás, nosso inimigo. Ele não presta, ele não vale nada. Então, nós precisamos aprender a batalhar contra essas forças malignas. Continuando. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo, porque se nós o conhecermos, nós vamos identificar. Às vezes, eu estou orando com uma pessoa, eu identifico o que está acontecendo com ela. A pessoa que entende de batalha espiritual identifica. Ela identifica se aquela pessoa ela vai cair endemoniada, se ela está. Então, o Senhor fala. Por quê? Porque o trabalho de Satanás é criar uma rebelião contra Deus. E quanto mais ele destruir a criação de Deus, o homem, que é o sinete da criação, quanto mais ele destruir o cerne da criação, mais ele vai se sentir satisfeito. E é interessante que quando ele foi lançado aqui para a terra, o homem entregou o domínio da terra para ele. Não é isso? Sabe Adão? Quando Deus fez lá o Éden, colocou Adão, Deus falou, você vai dominar sobre tudo. Sobre a terra, sobre os peixes, sobre os bichos. Aí, o diabo foi lá e fez eles pecarem, né? O que ele fez quando ele deu ouvido à serpente e não à voz de Deus? Ele pegou o seu domínio e entregou para Satanás. Aí Deus falou assim, por causa disso, mulher, você vai ter filho com dores, você vai se submeter a seu marido. Homem, a terra, você vai colher seu fruto com suor, com luta. E maldita é tu, terra. Ele amaldiçoou a terra por causa do homem. E diz a Bíblia que aí nasceram espinhos, abrolhos, né? Tudo por causa do pecado que entrou. Então, ele luta copiosamente contra nós. Ele pega esse domínio que está na mão dele para lutar contra nós. Aí Jesus vem, morre na cruz por nós, pega aquela carta, aquela promissória de dívida, rasga ela e fala para o diabo, agora eles não têm mais dívida. A partir do momento que ele me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, acabou. Mas o diabo ele não desiste. O que acontece? Quando nós aceitamos Jesus, imediatamente, irmãos, na hora que a gente aceita Jesus, instantaneamente, você está aqui, eu aceito o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Naquele momento, o Espírito Santo vem e habita naquela terra que é o teu espírito, que estava vazia, que estava negra, que estava em trevas. Porque a regeneração, ela só acontece uma única vez. Se acontecer de o Espírito Santo sair, nunca mais volta. E vou dizer algo para vocês. Tem muita gente que não tem mais, não, o Espírito Santo não está mais com ele. A Bíblia fala o apóstata da fé. Você sabe disso? O apóstata da fé. Aquele que apostatou, acabou. Então não há mais regeneração para essa vida. Então no momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio, regenerou o seu espírito, passou a habitar em você. Houve luz. Naquele momento, houve luz no teu espírito. Muito bem. Aí você fala assim, mas peraí, eu aceitei Jesus agora, o Espírito Santo vem morar em mim, eu não preciso mais batalhar. Eu não preciso mais guerrear. Eu não preciso mais, eu já estou salvo para sempre salvo, eu não preciso. Mas Jesus
Jesus fala que sem santificação é impossível agradar a Deus. Porque o processo, a santificação é um processo, irmãos. É um processo. Essa carne aqui, ela vai morrer. Essa carne aqui, ela é fraca. A Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a nossa carne não. Então, a nossa luta pessoal é contra essa carne. Porque quando você aceita Jesus, a velha natureza, ela fica em você. Ela não sai. Por que ela fica? Porque é assim que Deus quer. Então, é aquela luta da nova natureza com a velha natureza. Por isso que às vezes você xingava, aí tem hora que dá vontade de xingar. É a velha natureza dizendo, pode xinga. Aí a nova natureza diz, não xinga. Às vezes, Marili veio e fez alguma coisa que eu não gostei. E eu estou com raiva da Marili. Eu vou dar um tapa na Marili. Aí a minha velha natureza diz, bate. Aí vem a nova natureza, que é conduzida pelo Espírito Santo, e diz, não bate. Vocês estão entendendo? Aham. Mas, não tem muita profundidade. Quando uma mulher velha, essa nova natureza, ela já foi dois tipos de batalhas. Isso. Uma delas é espiritual e outra é pessoal. A nossa matéria, ela só veio para o mal. Exatamente. A nossa carne, ela só quer fazer coisa ruim. Exatamente. É por isso que quando Jesus morreu, ele nos deu para que venham piadas nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas ações. Por isso que a Bíblia fala que ele que nos convence. Essa luta, ela é constante. Exatamente. É contínua. Não vai terminar enquanto Jesus não voltar. Exatamente, irmãos. Enquanto Jesus não voltar, vai acabar. Não vai acabar. Então, é uma luta constante que nós precisamos estar preparados. Por isso que precisamos estar preparados. Por isso que nós temos que saber dominar. A Bíblia fala que nós temos que saber dominar nossa carne, nossa língua, nossa boca, nossos lábios. Nós temos que aprender a dominar. Porque é tão gostoso, irmãos, olha, de verdade, é tão bom quando você está com a raiva e desconta aquela raiva, não é? Não, vamos ser sinceros, não é? Mas está certo isso? Não está, não. Claro que não. Eu vi uma cena, eu acho que meus irmãos viram isso, passou na televisão, aquele rapaz que estava drogado, matou a sua própria tia, abriu ela, tirou o coração dela e levou para sua sobrinha. Coisa mais terrível do mundo, né? O que é que estava usando aquele homem? Eu fiquei pensando depois, quando vi aquela cena, eu fiquei pensando, o que é que estava dominando a mente, o coração daquele homem? Era o diabo, né? O diabo ele fez isso. E o interessante é que quando prenderam ele agora à tarde, que eu vi normalmente, prenderam ele, tu sabe, muitas pessoas para prender ele, estavam possesso completamente. É o diabo fazendo sua ação na vida da pessoa, usando a pessoa como instrumento nas suas mãos. Vocês estão vendo, ouvindo isso aí? Porque nós precisamos entender. Então eu fico pensando a razão daquilo que Jesus fez por nós, nos capacitando para enfrentarmos essas batalhas. Enfrentar a batalha é enfrentar o inimigo. Entre o inimigo você não vai ver. Você vai só sentir, mas você não vê, né? Você vai sentir a ação dele, mas não vai ver ele. É diferente você lutar com um ser humano, você está vendo, você está como se defender dele. Mas nessa aqui não. Só a fé no Senhor, né, aquilo que Deus poder nos dar para a nossa própria defesa. Obrigada. Então, olha só. Esse rapaz, com certeza, ele estava possesso. Só que ele tinha
Só continuando o que o irmão falou, os rapazes mesmo, quando prenderam ele na tarde, e os repórteres perguntando para ele, né, se era muita crueldade, maldade, e ele olhava e falava assim, você acredita em Deus? O rapaz falava. Aí os repórteres falavam, como assim? Você abre a sua tia e falou assim, se nós acreditamos em Deus, ele falou assim, por que você fez isso, repórter? Ele falou, vai ler a Bíblia que você vai ter a resposta. O próprio rapaz. Aí vocês veem, para ele estar naquela condição, a legalidade era muito grande, porque ele deveria, parece que ele estava drogado, não é isso? Estava, né? Então aí nós podemos ver que o diabo ele aproveita tudo para fazer as maldades dele. Eu não sei se vocês sabem, mas tanto Satanás quanto os demônios, eles se alimentam das coisas negativas. Energia negativa é o alimento dele. É quando mata, é quando bate, é quando grita, é quando xinga, é quando estupra. Então, todas essas ações que acontecem no ser humano, com o ser humano, isso é alimento para demônio, para Satanás. Então, nós precisamos nos resguardar, aprender a lutar, a nos defender contra o inferno. Porque a Bíblia fala que a nossa luta é contra o inferno. É uma luta contínua. Porque quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia fala que nós passamos de um novo a ser um novo homem, uma nova mulher. Aí a consequência, quando a gente vem com a bagagem do velho homem, não adianta. Sempre a velha natureza vai mostrar que tem coisas que não foi resolvida. Então nós vamos estar em luta contínua contra nós, com nós mesmos. É que ele falou, a nossa luta pessoal e a nossa luta espiritual. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Se nós não tivermos respaldado em Cristo para vencer a nós, não vamos vencer. Então nós precisamos entender que, por exemplo, é pecado você achar um homem achar uma mulher bonita? Não. É pecado a mulher achar um homem bonito? Não. O que é pecado? Desejar. No momento que você olhar e cobiçar, aí o pecado entrou. Aí a legalidade entrou. Aí o diabo já se aposta disso. Aí ele já começa a maquinar e fazer a obra dele, que ele sabe fazer bem feito. Então nós temos que estar entendendo que a nossa luta contra o inferno é muito grande. Tem pessoas, eu já fui evangelizar pessoas que dizem assim para mim, não, deixa eu sem saber, deixa eu, porque depois que a gente vira evangélico, aqui não tinha luta, passa a lutar, vem luta que a gente nunca viu. Não, deixa eu ficar sem ser evangélico. Já aconteceu umas 3 ou 4 vezes, pessoas diziam isso para mim, falei, misericórdia. Falei, se essas lutas vier, significa que o Senhor está te capacitando para você enfrentá-la. Sabe? Um dia eu vou dar um testemunho aqui muito grande, como foi a minha vida como pregação. Um dia eu vou trazer, em vez de pregar, eu vou pregar com o meu testemunho. Por quê? Para edificar a igreja. Eu gosto de ver quanto Deus transforma vidas. Isso é muito bom. Mas para Deus transformar é necessário nós queremos. É muito importante que nós venhamos querer ser transformados. Olha só, a Bíblia nos manda resistir às tentações, não é? Ela fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia também diz que nós não devemos
ser contaminado pelas coisas do mundo. A Bíblia também diz que nós temos que cuidar com os nossos pensamentos. Ela diz: de tudo que você tem, guarde o seu coração e a sua mente, né? Então, Jesus venceu o diabo, mas nós também temos que vencer. Ele deu todo o instrumento para nós vencermos. Por isso nós precisamos conhecer Ele, para saber como usar essas armas que Jesus nos deu. Que Jesus conhecia muito bem. Nós também precisamos conhecer muito bem, para que nós venhamos vencer. Olha só, o orgulho foi um dos maiores, uma principal razão da queda do diabo. E a gente vê tantas pessoas orgulhosas, né? Sem saber que isso é o que levou o diabo a ser lançado lá do céu. A Bíblia diz assim: retrata seu orgulho, porque senão isso é em rebelião. Ele diz: ninguém de nenhum modo pode enganar você. Porque se isso acontecer, você então não está preparado, né, irmãos? Porque ele diz assim: olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem que é o homem da iniquidade? O diabo. Quem é o filho da perdição? O diabo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha que interessante, né? Ele tentou ficar no lugar de Deus, né? Deus mandou ele aqui para a terra. Aquele é o quê? Deus desse século. Não é o nosso Deus, mas é o Deus deste século. A Bíblia diz que há um mundo jaz maligno. E aí? Se nós não estivermos preparados com a força do Senhor, nós vamos ser derrotados. Existe, agora, parece que tem 58 igrejas no Brasil satânicas. É muita igreja, não é, irmãos? É muita igreja. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus. E eu estava vendo, porque tem uma história, irmãos, de um pastor Mike. Esse pastor, ele era batista. E aí um dia, o tesoureiro dele, isso foi a primeira igreja que foi levantada. O tesoureiro dele roubou dele. E ele falou para a igreja: olha, não fui eu. Orou, pediu para Deus e nada aconteceu. Sabe o que foi? Ele pegou e falou assim: o senhor não quer me responder. Eu disse: eu vou invocar Satanás e eu vou pedir para ele. E se ele revelar quem que roubou, eu vou adorar. Aí eu pergunto para você: esse homem servia a Deus? Nunca serviu a Deus. Nunca, irmãos. Por isso nós temos que ter cuidado, porque às vezes você pensa que a adoração que você presta a Deus está chegando a Ele. Mas e as suas atitudes, o teu coração perante o Senhor, como é que está? Aí, ele foi e fez uma promessa para o diabo que ele abriria uma igreja satânica. E a exigência do diabo é que todas as igrejas, vocês podem pesquisar, todas as igrejas satânicas têm um tapetão na entrada, com escrito o nome de Jesus Cristo, e eles chegam e gospam naquele tapete. E aquele homem fundou a igreja satânica, morreu, a filha dele já está com, sei lá, com quase 90 anos, 80 anos, e ela continuou. Foi criada assim, né? Então, existe igrejas satânicas no Brasil, muito, existe no mundo todo, pessoas adorando a Satanás. E quem deu a vida por nós foi Jesus. Então, quanto mais pessoas aceitam Ele, mais Ele se fortalece na terra. Um dia eu fui ligar para uma pessoa no telefone fixo, na hora que
veio uma mensagem dizendo aqui é casa de fulano, acho que caiu errado. Aqui é casa de fulano, sou adorador de Satanás. Essa era a mensagem. Eu estava repreendido em nome de Jesus e desliguei, sabe? Daí eu falei, não sei se é verdade, se é mentira, eu também não perguntei para ela mais não, porque ela não era, eu só precisava falar com essa pessoa, eu falei, nem vou. Então, irmãos, nós temos que saber que o diabo ele foi banido do céu, que ele é corrupto, que ele é mau, que ele é mau caráter, que ele é tudo que não presta. Então, como que a gente vai adorar uma pessoa dessa? Tem um livro chamado Filhos do Fogo, onde o Daniel Astral ele fala assim, que ele foi satanista, e ele diz assim, quando eles faziam aquela reunião, ele falava assim, o que ficava na ponta da mesa, que era o líder, os olhos dele eram lá no fundo, não tinha brilho, não tinha nada, era gelado como pedra. Quando ele olhava, o olhar dele penetrava a gente. E eu fico pensando assim, como ele é espírito, ele tem que se apossar de um corpo. Aí imagina uma pessoa olhando para você dessa forma, frio, sem amor, com o coração de pedra. É assim que ele é. Ele é frio. Então o nosso inimigo, ele não brinca. Irmãos, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de matar, de roubar e destruir. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Ele acaba com nossa família se deixarmos. Ele acaba com o nosso casamento. Ele acaba com a nossa igreja. Ele acaba. Eu conheci um pastor. Eu fui pregar em Uberlândia. Tem uns 8 anos atrás. Eu fui pregar em Uberlândia e eu conheci um pastor. Esse pastor, ele tinha a Igreja Assembleia de Deus maior do Rio de Janeiro. E um dia chegou um rapaz com uma carta de recomendação que tinha tudo de bom e de melhor naquele homem. Um caráter irrevogável. E aí, o cara era levita, pregava, ensinava. O cara fazia de tudo. De tudo. E ele foi, ficou todo feliz. Disse, agora, né? Colocou o cara para cantar, colocou o cara na tesouraria, colocou o cara em tudo foi canto. E a igreja foi esfriando, as pessoas foram saindo, e ele não entendia, e ele orava, e ficou bem pouca gente. Esse homem saiu, e ele mandou uma mensagem, uma carta. Depois vocês pesquisam, chama Edson Mota, né? Satanista. E esse cara mandou uma carta para esse pastor. Mas ele disse algo, irmãos, tão profundo. Ele disse assim, é triste. Eu cheguei com uma carta de apresentação. Vocês foram olhar para tudo que eu fazia, e eu fazia mesmo, sem se importar se era real ou não, que eu adorava esse Deus de vocês. A carta. E ele disse assim, eu me entristeço de saber que vocês evangélicos pregam a verdade, mas vivem ela como se fosse mentira. Desse jeito. Nós que vocês dizem que pregamos a mentira, nós vivemos ela de verdade. A frase forte, né, presbítero? Vocês pregam a verdade, mas vivem como se ela fosse mentira. E é exatamente isso. Quantas pessoas que têm sido vergonha no mundo evangélico? Muitas. Então, cuidado. Não é porque a pessoa chegou com a aparência de que faz tudo, de que é bom, de que é isso e aquilo. Nós temos que observar. Eu, por exemplo, se eu vou em alguma igreja, não deixo botar a mão na minha cabecinha de jeito nenhum. Não deixo, não sei quem é, não conheço, não sei se vai fazer
alguma transferência para a minha cabeça? Eu não deixo. Então, nós vamos estudar sobre isso também. A questão de colocar a mão na cabeça, nós vamos estar estudando. Então, olha que coisa interessante. Nós sabemos que o nosso arqui-inimigo, ele nunca vai brincar com você. Às vezes, nós vamos brincar, né? Achar que ele é bonzinho, mas ele não é. Ao se falar em batalha espiritual, temos sempre em mente a ideia de guerra, de luta, de combate. E é verdade. Estudaremos profundamente sobre esse assunto, porque a batalha espiritual, ela envolve isso tudo. Luta, guerra, combate, espiritualmente falando. Ela vai mais além de guerrear. Ela é um grande desafio para nós que somos da Igreja de Jesus Cristo. Quando nós estamos doentes, qual que é o nosso papel? Não orar? Isso é batalha ou não é? É. Se você vai orar para que a pessoa seja curada, você vai batalhar. Se você, por exemplo, uma pessoa te dirigiu uma palavra de maldição, qual é o seu papel? Deixar passar? Repreender, orar. Isso é batalha. Por isso que eu falo, preparado ou não, nós estamos em guerra. Tudo que vem do mundo espiritual para o mundo físico é batalha. Exceto as bênçãos de Deus. O resto tudo é batalha. Quando buscamos na palavra de Deus subsídio para entendermos como de fato devemos nos posicionar com relação à batalha espiritual, vemos que Paulo, ele enfrentava na igreja de Corinto uma oposição ferrenha à sua autoridade apostólica. Paulo foi um homem que ele viveu em batalha contínua, tanto pessoal quanto espiritual. Quando ele não era evangélico, ele era o perseguidor, ele é que saía matando, destruindo. Depois que ele aceitou Jesus, aí a batalha veio para o lado dele, né? Ele passou a ser perseguido, ele passou a ser caluniado, ele passou a ser um monte, a sofrer um monte. Aí ele entendeu que antes ele vivia uma batalha pessoal, mas ele passou a ter uma batalha espiritual. E essa era mais forte, essa era mais pesada, essa era mais difícil. Por quê? Porque era contra o inferno que ele tinha que lutar. Porque se ele lutar contra a pessoa, a pessoa mata, acabou, né? Morreu. Mas aí, você tem como matar o espírito? Não tem. Então, a sua luta não é fácil, a minha luta não é fácil. Quando nós temos um problema conjugal, nós precisamos batalhar ou não? Sim, nós vamos orar repreendendo quem está ali interferindo para que nós não possamos ter paz, unidade, união, sabe? Nós precisamos orar. Nós precisamos nos prepararmos. Se tiver preparado, você vai vencer. Se não tiver preparado, você vai ser derrotado. Mas preparado ou não, você está na guerra. Até Jesus voltar, é guerra declarada. Qual é essa guerra declarada? Quando o diabo quis ser igual a Deus e foi lançado lá, ele declarou guerra contra Deus e tudo que se chama Deus. Tudo. Ele lançou uma guerra. E é interessante que quando Paulo ele tentava falar com os seus adversários, mas os seus adversários iam contra ele. Então, ele ensinou aos seus discípulos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Vocês lembram que eu falei que o diabo ele levanta a fortaleza? São as armas do Senhor. Que nós vamos aprender lá na frente quais são essas armas. Então ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
A Bíblia diz que Jesus é o nosso grande general, né? Então é poderosa nele, para nós podermos vencer como soldados de Cristo que somos. Eu digo que todos, que o Senhor, quando ele falou assim, ide a todo mundo, pregar o evangelho, ele disse para todos nós. Ele não falou assim, é você que tem o dom, né? Ele falou para todos. Ele falou ali, ó, foi bem, falou lá no gerúndio, ó, ide. Acabou. É uma ordem dele. Não tem essa não. Então eu penso que quando Jesus falou assim, olha, vai, eu estou dando essa ordem para todo mundo, ele estava dizendo assim, ó, te prepara. Vai vir rebordose, porque quando ele fala ide, ele está dizendo, vocês vão ser a minha infantaria. Nós não somos da cavalaria não, nenhum crente. A cavalaria é aquela que vem bem bonitinha atrás, né, pastor? Né? Aquela que vem lá bonitinha atrás, enquanto os da infantaria vai na frente, se tiver que morrer, ele que morre. Então, todos nós somos da infantaria, por isso nós temos que estar preparados, viu, irmãos? Temos. Que fortalezas são essas? São os arraiais que Satanás monta à nossa volta. Ele sabe muito bem que precisa incutir pensamentos destrutivos para derrubar as pessoas. E nós precisamos estar conscientes de que a guerra espiritual, ela muitas vezes se levanta na nossa mente. Gente, não tem batalha pior do que aquela que se levanta na nossa mente. Às vezes você começa a pensar pensamento mal. Por exemplo, uma pessoa, quando ela começa a ter pensamento de morte, é difícil. Só Deus. Isso é uma fortaleza que o diabo levanta na sua mente. Por isso que quando vai se fazer libertação que a pessoa manifesta na mente, é horrível. Se a pessoa não tiver o entendimento que ela está manifestada na mente, acabou. Ela vai ficar ali. Porque às vezes ela vai embora para casa manifestada na mente, e a pessoa não sabe. Então é muito sério. Então essas fortalezas que o diabo levanta, ele começa na mente. Pensamentos impuros, pensamentos de morte, sabe? Eu era recém-convertida, só um exemplo para vocês entenderem. Eu era recém-convertida e tinha um pastor que eu não gostava dele pregar. Olha isso, acha? E hoje eu sou pastora, né? Será que tem alguém que não gosta que eu pregue, né? Mas ele demorava, levava 2 horas. Então, quando estava o nome dele ali, eu falava, ai meu Deus. Aí, às vezes, eu falava assim, eu não vou. E esses dias eu vi um negócio na internet que eu achei interessante. Aí, quando ele estava pregando, ao invés, irmãos, depois eu pedi perdão, muito perdão para Deus, ao invés de eu prestar atenção na palavra, mesmo que ela demore 2, 3 horas, porque na África é 3 horas. Você pensou? Eu, ao invés de prestar atenção, eu ficava, olha o que eu ficava pensando. Ai, meu Deus, a hora de acabar. Ai, meu Deus, não, sabe? Ai, esse homem devia prestar atenção porque não sabe pregar. Bem desse jeito. Então, o que eu estava? O diabo estava usando a minha mente para que eu não fosse liberta, para que eu não absorvesse, não me alimentasse com a palavra. Aí eu não sabia como repreender, porque eu não conhecia isso. Eu fui conhecer depois para a honra, glória do Senhor. Eu não sabia batalhar. Eu deixava. Aí o que aconteceu? Quando eu comecei a aprender, oh meu Deus, mas eu pedi tanto perdão. Falei, me perdoe, porque eu realmente não entendia. Mas hoje eu entendo. Então, o diabo, você presta atenção, cuidado com a sua mente, porque ele, a primeira coisa que ele vai usar é a tua mente para te tirar do foco. Ele causa sono, ele causa torpeza, às vezes você não ouve, está cansado, um monte de coisa. E são fortalezas que o inimigo levanta na sua mente para você realmente não sair daqui com a bênção. Porque aqui é lugar de bênção. Satanás não está brincando, irmão.
Às vezes as pessoas se acomodam com a ideia de que minha salvação está garantida e o que vier é lucro. Sabe? Mas não é assim. Existem forças minadas de Satanás para te derrubar. Então nós temos que ter muito cuidado. Assim nós vemos lares destruídos, casamentos destruídos, ministérios destruídos, projetos e sonhos destruídos. Porque a pessoa acha que já está pronto. Deus não vai permitir. Sim, Deus não vai permitir se você estiver firme na presença dele, clamando, orando, batalhando, dizendo, Senhor, cuida. E mesmo assim o diabo ainda vai. Jesus não estava lá no monte, orando, jejuando, o diabo chegou e foi afrontar Jesus, sabendo que ele ficou 40 dias sem comer. Tá, faz essas pedras aqui agora virar pão. Faz. Se tu é filho de Deus, agora faz. Olha só. Terrível, né? E você acha que ele não faz conosco? Faz. Mas glória a Deus, que nós estamos tendo a oportunidade de aprender e de entender que nossa luta não é contra sangue e nem carne, mas contra Satanás. Então, nós vamos estar orando e na próxima quarta-feira nós vamos estar continuando, como eu disse, cada quarta-feira eu vou estar trazendo um assunto de batalha espiritual. Pois não? A gente percebe a luta hoje que o inimigo colocou na mão do ser humano um grande instrumento, nossas mãos, que é o nosso celular. É um grande instrumento que o inimigo colocou nas nossas mãos. Você pode perceber que muitas vezes ele tira a nossa atenção, ele tira o nosso desejo de ouvir, porque os nossos olhos estão voltados para o celular, estão voltados para aquilo. Olha, muitas vezes que na própria igreja tem pessoas que ainda na igreja o celular está na mão, pessoal, ele está ali seguindo o celular, não segue a mensagem. E é uma arma do Satanás nas nossas vidas. E nós temos que saber como vamos lutar com isso na nossa vida, né? Porque é a nossa mente que ele vai trabalhar. É na nossa mente. Então, por isso, ele está colocando armas em nossas mãos, né? Nas nossas mãos. E nós estamos muitas vezes entrando nessa coisa que o Satanás está nos colocando. Eu gostaria de fazer uma sugestão até para nós mesmos. Ou quando nós chegássemos à igreja, desligar nosso celular. Eu não gosto de celular ligado. Infelizmente, tem vezes acontece, mas eu não gosto. Porque para que eu não venha a ser traído pela mente de Satanás, tem que atirar. E aí eles fazem isso aqui na igreja. Eu acho que os membros, nós como membros do corpo de Cristo, quando chegarmos à igreja, devemos desligar o nosso celular. Porque senão, meu irmão, nós vemos quanto ele tira de nós através do celular. Tem pessoas que entram aqui e saem do mesmo jeito, mas no celular sai cheio. Está vendo mensagem, está vendo o zap, e papai, está só aí. Acabou. Mas uma coisa de celular é televisão também. A pessoa fica até tarde, as coisas que não vai verificar. Então, eu fui pregar numa igreja batista brasileira, lá em Campo Grande, quando eu estive lá em novembro, e eu achei muito interessante que eles têm uma cesta bem na entrada da igreja, assim, eles já chegam para pôr o celular ali dentro. Eu achei bem interessante. Todos eles já chegam e dizem que já vai pôr no celular dentro daquela cesta. E ninguém, depois todo mundo vai pegando, não tem problema. Eu achei bem interessante que o pastor falou assim, o pastor Edson, a senhora tem celular aí, pastora? Eu falei, não trouxe. Não, se trouxer pode por aqui, que não tem problema, porque não vai perder. Sabe? Eu achei assim, falei, nossa. Mas fica aí a sugestão, né, pastora? Fica a sugestão. Obrigada. Então, eu quero chamar a diaconisa, o pastor. Nós vamos estar fazendo um momento de oração, já bem rápido, porque já é 15 para as 9.
E aí, eu gostaria muito que você levasse para casa essa ideia, que o diabo ele não brinca de ser diabo. E que, preparado ou não, você está em guerra, tá? Preparado ou não, nós estamos em guerra. Então, nós temos que estar bem certo de que Jesus está voltando. E nós precisamos estar pronto quando ele chegar. Né? Então, vamos orar? Convido você a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu vou estar fazendo uma oração, passo para a diaconisa e o pastor finaliza para estar trazendo dízimos e oferta. Deus, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor agora que coloque os teus anjos com suas espadas desembanhadas e flamejantes ao redor desta igreja, aqui dentro do Senhor, para batalhar em nosso favor. Nós falamos sobre batalha espiritual. O diabo é nosso arqui-inimigo e ele não gosta, ele não se agrada que todos saibam quem é ele. Ele prefere ficar no anonimato para que as pessoas pensem que ele é bonzinho, mas nós sabemos quem ele é. Nós sabemos qual é o papel dele. E a partir, Senhor, dessa lição que começou hoje, vai ser ensinado. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que venha abrir o entendimento, os ouvidos dos teus filhos, para que cada palavra ministrada, Senhor, seja, Pai, aplicada na sua vida. Que eles não venham ter medo do diabo, mas é o diabo que tem que bater em retirada quando ordenar. Em nome de Jesus, eu ordeno agora todo mal, toda ação maligna, toda doença, toda enfermidade. Você que está agindo na vida das pessoas, você que está nos lares, você que está aí trazendo toda enfermidade, todo tipo de doença, sai em nome de Jesus. Você não tem poder, você está impedindo o povo quando nós saímos para evangelizar. Você está impedindo que eles venham receber as bênçãos aqui na casa do Senhor. Sai em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, visita esse bairro, Pai. Visita os bairros ao redor. Visita as vidas que estão ali, Senhor, perdidas. Vidas, meu Deus, que não têm, Senhor. Vidas que às vezes são ceifadas pelo inimigo. Mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor comece a quebrar todas as barreiras. Que o Senhor entre na mente de cada um e comece a quebrar as fortalezas de Satanás, Pai. Em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que visite cada lar, cada família aqui representada. E abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.